Bom dia a todos, bom dia amigos do esporte no Correio do Lago. Oferecimento Água e Luz. Qualidade e procedência você encontra na Água e Luz. Poços artesianos e bombas elétricas. Você pode estar entrando em contato com o Serginho de Oliveira e o Giovanni de Oliveira. Então, serviços de qualidade e procedência você encontra na Água e Luz. Pessoal, hoje no nosso programa a gente vai ter um atleta aqui excepcional, um menino que tem o carisma de todos, de mim e de muita gente, muitos colegas. É um menino batalhador, um jogador de futebol aí que é um grande profissional, representa o nosso município, né? E vou estar chamando ele hoje aqui, o nosso amigo Eduardo Pedrotti. Dudu, seja bem-vindo no nosso programa Amigos do Esporte. E o Pedrinho, tudo bem? Quero agradecer primeiramente o convite de estar aí com vocês aí. Vai ser um prazer a gente estar batendo um papo. Dudu, eu quero que você me fale, né, toda a tua trajetória aí no futebol, como você começou, o seu início, como foi, né, a infância tua, onde você jogou, né, e depois, hoje onde é que você está representando o nosso município, é um orgulho, eu vejo alguns jogos seus, né, ver você brilhando, fazendo gols, todos os gols, às vezes eu olho duas, três vezes lá, quando eu vejo, e é uma satisfação grande. E você, igual eu falei no começo do programa, é um menino que tem o carisma, é amigo de todo mundo, sabe? E é a satisfação. Fica à vontade, Dudu. E conte para nós aí quem que é o Dudu, da onde que se nasceu Santa Helena, aqui, toda a tua trajetória para ficar gravado esse momento. Então, na verdade, o começo foi com você, né? Na escolinha do Pedrinho, né? Quando ainda era futsal, né? Eu comecei no futsal muito cedo, né? E o meu pai, como todo mundo conhece também, sempre jogou, representou o município, tanto no futsal como no futebol de campo. Então, a gente acabou seguindo ali, tanto eu como meu irmão, o caminho dele, então não tinha como a gente não gostar, né? Então, mas o começo realmente foi ali na tua escolinha, ali na escolinha do Pedrinho no futsal. Depois a gente acabou treinando na escolinha do Atlético, né? Quando iniciou com você, com o Dade, né? Aí depois disso eu saí para um projeto em Terra Roxa na época, né? Que tinha bastante contato com o clube, tinha um conhecimento de mercado bem grande. Aí, através de lá, eu acabei indo pro Figueirense, né? Que foi Olha só. meu primeiro clube de base, né? Fiquei no Sub-17 do Figueirense um tempo. Passou um tempo, fui pro Rio de Janeiro, joguei no Tigres, aí lá eles tinham uma parceria com o Corinthians. Olha que Aí foi de lá que eu fui pro Corinthians, né? Que eu fiz o Sub-20 do Corinthians na época, né? Então, o desenho da trajetória foi se desenhando mais ou menos assim, né? Aí depois do Corinthians acabei voltando pro Tigres novamente, né? Aí fui pra Cabo Friense, né? Depois tive uma lesão que acabou me deixando muito tempo, né, fora dos gramados, né, do futebol em si, né, e depois voltei, recomecei, né, devagar, né, a gente tem que recomeçar, não tem jeito. Aí recomecei no Petrópolis, na segunda do Rio, Olha só. né, aí depois fui pro Real Noroeste, Que né, no legal, Espírito cara. Santo, aí depois tive a oportunidade, a felicidade de sair do Brasil, né, jogar na Venezuela, né, Olha que para só mim que foi uma bacana. experiência muito boa, né? Aí depois disso retornei novamente pro Real Noroeste, que era onde eu tava agora nesse último ano aí. Que legal, que legal. Dudu, a gente sabe que não é fácil essa tua carreira, não é fácil. Eu também, na época, tentei, né, sair alguns clubes aí na época de juniores. Não é fácil. A pessoa vê lá, o Dudu tá bem e tal. Como é estar dentro de um clube, Dudu? Como é chegar, né, assim, a recepção? Vamos dizer assim, tem que matar um leão por dia, né? Você acha que aquele cara é teu amigo, quando vê, ele quer teu lugar. Explica para nós aí explica para nós do Corinthians, como foi, como você chegou lá. Cara, eu cansei de dormir no outro dia querendo ir embora Olha pra só, casa. Porque muitas vezes você chegava já num ambiente que tava totalmente fechado, né? olha aí. Então, era totalmente difícil, né? Você chegar, se encaixar no ambiente. Por exemplo, no próprio Corinthians eu cheguei e lá já tinham nomes conhecidos, né? O próprio Pedrinho estava no Corinthians Olha só. naquela época, o Léo Jabá, o Carlinhos, que agora estava no Vitória, que estava no Flamengo, o Mantuan, que depois foi
para Europa. Então, era um ambiente assim que o pessoal eles já tinham um certo nome, já tinham um certo conhecimento. E eu cheguei do zero. Eu cheguei de um clube que tinha uma parceria, cheguei por empréstimo, né? Então, até conquistar o lugar era difícil. No começo, o tratamento deles comigo era um pouco difícil, né? Eles não davam aquela abertura para você chegar, eles não davam moral para todo mundo, né? Então, o cara tem que ter paciência, né? Só que assim, ali eu já estava num ambiente, num clube que me dava uma estrutura sensacional, Currículo, né? né? Com certeza. Saía do treino, tinha ali a suplementação, morava num lugar maravilhoso. Então, em questão de estrutura, a gente ficava tranquilo, né? Coisas que em outros clubes já tive bastante dificuldade, né? Que às vezes a comida, a alimentação, lugar de dormir, né? Então, você tá longe de casa nesse período ali com 16, 17 anos e você passando por isso, você vai dormir pensando, ó, mãe, eu quero ir para casa. Quero estar perto dos meus pais, dos meus amigos, né? Fazendo o que eles estão fazendo. Então, eu cansei de dormir no outro dia querendo desistir. Porque a gente passa por esse tipo de coisa, treina mal num dia, vai para o banco no outro, né? Faz um jogo que não é bom, que acontece com todo mundo, né? Acaba tendo um certo desentendimento com alguém. Os treinos às vezes são estressantes, porque é todo mundo querendo um lugar, né? Então você acaba às vezes tendo um embate com alguém em certos momentos, né? Então é um ambiente assim muito difícil, não é o que pensam, Sim. né? Não é Aquela maravilha. não, é um ambiente muito caótico. Mexe muito com a nossa cabeça, o mental da pessoa tem que estar muito bom, porque realmente exige demais, demais. O cara tem que estar com a cabeça muito boa. Eu cansei de ver amigos, pessoas que eram próximas, que não suportaram, porque não culpando, né? Não suportaram porque não queriam viver aquilo, porque exige muito viver aquilo, né? Então preferiu alguma coisa mais tranquila, alguma coisa mais garantida, né? Porque realmente é bem complicado. É complicado. Dudu, a gente vê, igual eu falei, você para se ambientar nesse grupo, a gente entrou nessa questão, como você age? Você é um menino fácil de amizade, eu percebi, nem todos os meninos que a gente trabalha não tem esse... Sim. Quando você chega num clube assim, para você se entrosar, você já chegando achando que é o tal, vai fazendo amizade aos poucos. Isso é bom as pessoas aí que querem ser jogador saber. Ah, eu já sou o craque, você é melhor que aqueles caras lá. Mas não é bem assim não, né, Dudu? Conta pra nós aí. Cara, é muito difícil, é muito difícil. Assim, eu acho que o pior cenário possível é o cara chegar achando que é o bambambam, né? Uhum. Porque eu percebo quando eu já tô em algum lugar há muito tempo e vem alguém novo, né? Então a pessoa já chega se engrandecendo e tal, e não é assim, né? Então, primeiro de tudo, eu acho que o interessante é você saber, cada pessoa você vai ter um jeito de lidar. Tem pessoas que vão te dar abertura para você conversar mais, tem pessoas que vão te dar abertura para você brincar, né? Tanto atletas como pessoal da comissão técnica também, tem uns que brincam mais, tem uns que já eram mais fechado, que não eram muito de conversar, né? Então, eu acho que vai muito de pessoa para pessoa. Eu, assim, procurava entender o jeito da pessoa. Pô, essa aqui tá me dando um pouco mais de abertura, vou me aproximar mais, vou brincar. Esse aqui já é mais na dele, já é mais engrandecido, então, opa, tranquilo, beleza e tal. Você tem que saber lidar Que para, assim, legal, procurar você mesmo tentar deixar o ambiente bom, né? Porque se você acabar deixando o ambiente ruim, é só você que vai se prejudicar. Que bom, cara. Que fala. Que fala legal, Dudu. Que fala legal. Isso é uma fala que a gente entra junto aí. Você já sabia? Eu falei assim, pô, eu tenho que me preparar bem. Esse Sei. bate-papo hoje com o Dudu vai ser show de bola, cara. Dudu, você falou em desistir, né? Algumas maneiras, algumas vezes, né? Fala para nós aí a tua lesão, como é que foi, quantas lesões você teve. Eu também fiz cirurgia de joelho e tal. Você pensou em desistir. Aí você tá aí jogando, voando, tá jogando o nosso Citadino ontem, que foi uma partidaça, né? Casa cheia. E ver você em quadra não é o da tua, né? Você é especialista em futebol, é diferente a passada, né? Mas você com a vontade, força de vontade. Ontem, mais ou menos, eu contei, você deu uns 14, 15 chutes para gol lá, só que o Pereira estava inspirado, foi o cara do jogo, né? Com certeza. Pereira fechou o gol lá e parabéns para ele. Foi um grande jogo. Mas fala para nós da tua lesão, um dos maiores desafios, eu acho que foi para você, né, do futebol aí, que essa lesão. Como você voltou com garra aí, a tua superação, como foi? Eu coloco
dois pontos, assim, que foram, acho que, os maiores desafios que eu tive em seguir minha carreira, né? O primeiro foi muito cedo, que foi a morte do meu avô, né? Que eu ainda não era nem atleta profissional, né? Eu ainda estava começando, foi o primeiro. E depois a lesão, né? Porque o rompimento do meu LCA, do meu ligamento cruzado do joelho, ele veio num momento em que eu estava muito bem. Eu estava jogando Carioca pela Cabo Friense Olha só. e já estava com proposta do Botafogo na época, Nossa, né? cara. Então, aí veio a pandemia, né, durante o Carioca, mas eu estava fazendo um bom campeonato e o Botafogo já havia entrado em contato, né, com o pessoal da Cabo Friense. E a princípio, como eles estavam foi na época que eles estavam na Série B e subiram para A, né? E eles estavam buscando jogador em time pequeno e eu estava me destacando ali no Carioca, eu tinha feito uma boa partida já contra o Vasco naquela semana, então eles buscaram informação. Aí quando a gente retornou da pandemia, eles deixaram claro, ó, a gente quer que você venha para cá, assim que acabasse as duas rodadas do Carioca aí, a gente quer contar com você, íamos fazer um contrato de empréstimo de um ano, Cabo Friense, com a opção de compra no final, né? Então eu tava vivendo um momento bom, assim, né, de crescimento na minha carreira. E a gente jogava contra o Botafogo ainda no domingo, quando a gente voltou da pandemia. Aí na quinta-feira a gente foi treinar e completamente sozinho, eu acabei rompendo o ligamento, né? Nossa. Aí, assim, claro, né? Hoje é uma lesão que está acontecendo com muita frequência, né? A gente vê, né? Em todos os clubes, né? Só que o que complicou para mim foi que eu não consegui voltar no prazo, né? Na verdade, o médico não acabou fazendo a cirurgia com sucesso, né? Então, quando eu fui para voltar, eu descobri que meu joelho ainda não estava bom, que precisava mexer novamente, né? Eu achando que eu tinha machucado novamente, mas não tinha nada a ver. Fiz uma segunda cirurgia, né? E novamente não ficou bom, né? Nossa. Aí mudei de médico, né? Só que quando eu descobri que eu precisava fazer a terceira cirurgia, eu falei, não. E eu não. Três Porque. vezes, Três cara. vezes. Porque o processo da cirurgia, você passou, você sabe, é um Ixi. processo muito difícil, cara, muito difícil. A cirurgia em si já é chata, tudo que envolve uma cirurgia, né, em qualquer parte do corpo, né? Mas a recuperação é uma recuperação muito lenta, você tem que ter paciência com fisioterapia. E foi um período para mim que foi muito complicado, porque como eu não conseguia voltar, eu não conseguia fazer atividade física, e foram praticamente 2 anos e meio, né? Nesse período de 3 cirurgias, foram 2 anos e meio que eu fiquei parado. Então eu Uhum. ganhei peso, mesmo que eu tentava me cuidar, eu ganhei peso, porque foi muito tempo parado, eu não conseguia fazer atividade de alto nível. E além de tudo também foi muito difícil a questão emocional, né? Por exemplo, eu entrava na internet, eu vi um amigo meu, uma foto de um amigo meu jogando, eu comecei a ter crise de ansiedade, né? Isso mexeu muito com a minha cabeça, comecei a ter insônia, Olha né? só, Esse cara. tipo de coisa assim, porque eu não conseguia voltar a fazer aquilo que eu queria, Que né? Então quando eu via, situação. né, às vezes até assistir jogo de futebol, eu tive que parar um tempo de assistir porque me fazia mal, Olha né? só. Mexeu muito com a minha cabeça, né? E ainda além disso, né, eu tive a consequência na primeira cirurgia de que eu tive um problema muito sério no meu pulmão, né? Eu tive uma embolia pulmonar. Verdade. Então, assim, hoje eu sou só grato, só grato. Eu sei que eu tenho dentro de mim que as coisas poderiam ter sido muito melhor na minha carreira profissional. Mas pelas coisas que aconteceram, hoje eu sou grato só de jogar futebol. Uhum. Mesmo que fosse só para brincar, porque o que eu ouvi de médicos e pessoas assim foi que, Dudu, esquece, né? Esquece, você não vai conseguir, né? Principalmente pelo que aconteceu depois na a parte do meu pulmão, né? Que eu fui pro hospital entre a vida e a morte, né? Aqueles dias ali, né? Foi uma embolia, né? Que acabou acontecendo. Então ele falou, ó, Dudu, voltar a fazer atividade em alto nível, você não vai conseguir. É praticamente impossível, seu pulmão vai ficar com sequela, Meu. né? Então vai ser muito difícil para você, eu vou te adiantar logo e tal. Hoje você ficar vivo já é um desafio, né? Mas eu vou te adiantar que atividade, né? Só que a gente é teimoso, né? A gente Lutador. começa a querer voltar, começa a insistir, né? Então, hoje, para quem eu conto isso que eu passei, e hoje correr o que eu tô correndo, jogar o que eu tô Tava jogando, vendo ontem. eu voltei a jogar em alto nível Meu profissionalmente, Deus. e depois de tudo que eu passei, eu sou muito grato. Meu Depois de tudo que eu Deus. passei, eu ter conseguido jogar fora do país, por exemplo, né? Viver as coisas que eu vivi, hoje eu sou grato. Entendeu? Grato. O que aparecer agora daqui para frente ou não, hoje eu olho para trás e vejo assim, gratidão por ainda conseguir fazer aquilo que eu amo depois de tudo que aconteceu.
Que legal, Dudu, que legal essa tua fala é bacana, a tua humildade você vê na tua fala. Eu quero que você fala em gratidão, né, Dudu? Eu sei que você, eu nunca vi um menino aqui na região, a fé que você tem em Deus, sempre quando você entra em campo, você se apega em Deus, né, e pede as forças, né? Quero que você me fale a fé que você tem, e a gente sabe também, a gente vai tocar no assunto, o fator família, que é muito importante. Uhum. Eu sei o teu pai é um guerreiro, que é a sua Uhum. mãe, teu irmão também, que você anda junto com você, sempre vocês estão junto ali, né? Sim. Um dando força pro outro. Quero que você me fale essa situação. A fé em Deus que você tem, que é importante, a gratidão que você falou, você lembrou que isso é legal. Uhum. E também fale o fator família, que sempre te ampara, tá junto contigo, te dá força. Teu pai é um guerreiro, uma pessoa trabalhadora que eu admiro muito. Conte para nós aí, meu amigo. Então, eu conheci Jesus de verdade em Florianópolis, né? No meu primeiro clube, no Figueirense, né? Eu tinha acabado de sair de casa de verdade, Uhum. né? Fui para uma cidade grande e lá eu cheguei num clube totalmente novo, era o meu primeiro clube, e eu encontrei muitos desafios, assim. E eu precisava me agarrar em alguma coisa que eu ainda não conhecia de verdade, né? Que muitas pessoas, assim, pensam que conhecem a Jesus ou pensam que têm uma intimidade, mas ainda não conheceram, né, verdadeiramente. Então, quando eu conheci Jesus de verdade, eu acabei me agarrando de um jeito que eu falei, agora pronto. Eu pensei assim, agora eu posso enfrentar qualquer coisa, porque o que está comigo é maior do que tudo, né? Eu precisava desse amparo, dessa segurança da mão de Deus, né, sobre minha vida. E foi dali que tudo começou a mudar, né? Minha cabeça, meu modo de pensar, as Teu pessoas, conhecimento, e né? esse conhecimento. Então, acho que fez toda a diferença durante toda a minha carreira, né? A fé que eu tenho hoje em Deus, né? Ter me agarrado realmente na mão de Deus, nessa fé que eu tenho em Jesus Cristo, né? E com certeza, a família pra gente é uma lacuna, né? Eu tive meu pai e minha mãe que sempre me apoiaram, né? Independente de todas as dificuldades que eu passei. Claro que muitas coisas eles ficaram sabendo só depois, porque a Uhum. gente sabe também, hoje eu sou pai, eu sei como é, Uhum. né? Eu passei por coisas que na hora eu não contei para eles, né? Eu passei fome e na hora eu não contei para Eu eles, porque eu sei. sabia que no mesmo momento eles iam falar, vem para casa. Eu não, ó, no momento eu vou ter que Olha aí. passar porque eu sei que não vai dar. Mas sempre tive o apoio deles, né? E eu acho que isso também sempre fez toda a diferença, né? A gente sempre teve o futebol dentro da nossa família. Agora o Andrei também, graças a Deus, voltou e tá bem, Que né? bom. Então acho que isso sempre fez muita diferença. Hoje, principalmente agora que eu tenho a Antonella, né? Que eu tenho minha filha e não tenho, acho que, combustível maior, né? Que é uma sensação maravilhosa você saber que tem alguém ali que te faz correr ainda mais pela pessoa. Que legal, Dudu, que legal. Dudu, hoje como é que tá o seu passe? Aí você tem empresário, conta pra gente como é que tá essa situação, se você teve... Eu lembro que você estava com o Índio, não sei se o Índio era teu empresário ou não na época, né? E hoje você tem algum empresário, mudou? Conta pra nós aí também. Então, na época, como o pessoal que saía desse projeto, eles ficavam, né, acompanhando o atleta e tal, né? Aí depois que eu fui caminhando de clube em clube e tal, aí eu fui passado para outro empresário e tal, né? Às vezes uma pessoa maior, uma pessoa que tem uma visão já, eu estava com os empresários do Rio de Janeiro, já que eu estava jogando lá, então eles tinham uma visão mais próxima, né? Podiam estar mais perto. Mas depois das minhas cirurgias, eu voltei só, né? Preferi voltar só, né? Que eu tava com esses empresários do Rio, mas depois de tudo que aconteceu também, porque eu sabia que era uma situação complicada para o empresário. Para mim era muito complicado, porque eu tava 2 anos e meio sem jogar, né? Eu tava vindo de 3 cirurgias no joelho, né? Então, você sendo diretor de um clube, ou eu sendo diretor de um clube, eu não contrataria um cara assim. Eu não contrataria um cara que tá 2 anos e meio sem jogar bola, com cirurgia no joelho, né? Então eu fiz a terceira cirurgia e falei assim, Deus, está nas tuas mãos, porque pela lógica era muito difícil conseguir arrumar algum clube, né? Já olha logo a cirurgia, né? Com certeza, o tempo parado, porque hoje em dia eles querem Eu saber de sei. atividade, número, Uhum, quantos gols uhum. fez, e eu 2 anos e meio parado. Falei, só Deus na causa para acontecer alguma coisa, né? E daí apareceu o Petrópolis na época, né? Que foi o clube que me reabriu as portas para esse recomeço aí. E o presidente do Petrópolis, ele me conhecia da época da Cabopirense, né? Aí ele entrou em contato com o Rafa, que era o meu antigo empresário. Ele falou, ó, Rafa,
vamos... O Dudu, quando é que por onde anda o Dudu? Ele falou, Dudu, aconteceu isso, isso, isso. E ele falou, não, faz assim, traz ele pra cá. Vamos deixar ele treinando aqui umas 2, 3 semaninhas. Se ele mostrar que ele não tem nenhum probleminha no joelho dele, a gente assina e ele fica aqui com a gente. Aí foi que meio que um desafio pra mim, né? Porque ia voltar a jogar depois das cirurgias e depois o problema no pulmão, né? Aí cheguei lá, coloquei todas as cartas na mesa pra eles, né? Falei, ó, cara, minha situação é essa, né? Eu venho de 3 cirurgias. No meu joelho eu não tenho mais problema, eu sinto um pouco de dor, mas não me limita mais a nada, né? Mas eu tive um problema no pulmão, então no começo eu vou jogar 20 minutos, 30, né? Gradativamente, eu tenho que ir jogando um pouco mais a cada jogo, né? E eles aceitaram, no começo peguei uma comissão muito boa, que tiveram paciência para lidar comigo nessa situação, né? Mas depois disso, assim, fiquei praticamente solito mesmo, assim, né? Então, eu consegui abrir um mercado, né? Que o empresário hoje é o cara que abre o mercado para você, que te coloca num clube, mas depois que você acaba tendo bons números, uma boa sequência e tal, então isso acaba, às vezes o pessoal acaba te procurando naturalmente e hoje eu tô assim. E hoje, assim, Dudu, hoje então o teu passe, no caso, você está livre, não tem compromisso, não tem assinado com nenhum empresário, tá tudo certo, beleza? E conte para nós como é que funciona o empresário, como ele se apresenta você no clube, a porcentagem, como é que funciona? Então, hoje existem dois tipos, né? O futebol ele mudou de um tempo para cá, porque antigamente existiam só os empresários. O empresário de verdade, ele vai te pegar, vai fazer assim, ó, Dudu, eu quero ser teu empresário, se o clube não está te dando salário, eu vou te pagar, por exemplo, na base, né? Eu não tenho um salário que chega, eu vou te pagar tanto, vou te dar material esportivo, chuteira, assim, assim, assado, se você precisar de passagem para ir para casa, eu vou te dar. Esse é o empresário, o cara que realmente vai investir em você, né? Mas hoje em dia existe muito, a gente chama de os corretores do futebol, né? O que acontece? Hoje, como é muito DVD, você tem que montar o teu DVD, né? Eles pegam, mandam o teu DVD e falam assim, ó, Dudu, eu tenho um clube aqui para você, entendeu? Vou dar um exemplo, né? Eu tenho um clube aqui para você aqui, os caras vão te pagar 5 mil, um exemplo, né? Eu vou te pagar 5 mil e eu te emprego nesse clube e você me dá R$ 1.000 por mês. Hoje acontece muito isso, porque, né, você não tem compromisso nenhum com a pessoa, né? Ele não é teu empresário, mas como ele vai te arrumar o clube, né? Então o atleta acaba tirando uma parte, 10%, ou dependendo do valor ali, acaba, né, com o empresário. Mas já o empresário de verdade, não. Se ele vai te levar num clube, né? Aí ele vai negociar, ele mesmo vai negociar a porcentagem ali com o clube, né? Ó, vamos fazer 50-50? Vamos fazer 60-40? 70-30? Né? Então, aí vai muito da negociação do empresário com o clube. Hoje, como eu não tenho, eu mesmo faço, né, na hora ali. Então, é uma coisa que é mais tranquila hoje assim, né? Isso é uma coisa que é mais, vamos dizer assim, mais burocrática na parte dos atletas da base, desses atletas que ainda vão ser vendidos, né? Então, porque como Clube. tem um potencial de venda ali de 3 milhões, 4 milhões para mais, aí sim eles vão tentar brigar mais por essa porcentagem, porque sabe que tem esse percentual de venda, né? Atletas assim, mais de 25, assim, já fica mais difícil essa multa, assim, porque sabe que é difícil ter um potencial de venda, alguma coisa do tipo assim. E hoje ainda tem aquela lei, a Lei Pelé, como é que funciona, Dudu? Vamos dizer assim, você revelou um atleta no clube ali, tal, vem um outro clube que quer comprar ele, quer fazer essa compra. Como funciona? O clube tem tantos por cento, é 20, é 30, não sei se você sabe disso, mas né, eu acho que você como atleta às vezes deveria saber. Se o clube tem, tipo um atleta lá do Atlético, tal, foi vendido, aí ele tem, eu sei que desde o professor, que lá da escolinha, se ele for atrás, ele tem, né? O percentual que fala que é 10%, que é a raiz, o formador é o raiz do atleta, é o treinador de base, lá da raizinha mesmo que eles falam. Conte para nós como funciona esse momento que o atleta, quando ele está no clube, é diferente, igual você falou. Eu hoje tenho tantos anos aí e não sou preso com nenhum clube, né? Mas o atleta que está no clube da base já é mais difícil a negociação se o clube
não liberar ele, né? Se o clube falar assim, eu quero 5 milhões, aí o cara lá fala, outro clube fala, não, eu só dou 3. Aí não libera o cara, ele fica preso. Explica um pouquinho para nós aí. É uma coisa que já se passou comigo também, né? Aí, O que acontece? O clube formador, né? Essa lei no Brasil, ele sempre vai ter 10% da venda do atleta, que sendo o clube registrado na CBF, com contrato e tal, aí ele tem a legalidade de ser o clube formador a vida do toda. atleta, isso, a vida toda. Ah, o jogador foi do Atlético Paranaense para o Barcelona, né? O Barcelona é o clube formador, o Atlético é o clube formador. Foi vendido o Barcelona para o Liverpool. O Atlético ainda vai receber os Aí, 10% de qualquer maneira. Né? E na época eu era o meu clube formador do meu primeiro contrato profissional era o Tigres do Brasil, do Rio de Janeiro. Só que aconteceu, como que eu vou dizer, uma treta, um impasse ali entre eles e o Corinthians. Eles tinham uma parceria na época que eu fui para lá, mas nesse meio termo que eu fui, a parceria ela caiu, né? Primeiro que alguns funcionários que eles não estão, que eles meio que foram chutados do Corinthians e foram trabalhar no Tigres, né? Então eles começaram meio que querer burlar as coisas do Corinthians pelas costas. Então quando eu fui pro Corinthians, eu era para assinar o contrato definitivo com o Corinthians. Eu era para fazer o quê? Eu era para assinar o contrato com o Tigres, rescindir e depois assinar com o Corinthians. E o Tigres ficaria como clube formador. Seria a vantagem do Tigre. Só que na época eles fizeram a gente assinar, foi eu e mais um atleta do Corinthians, fizeram a gente assinar um contrato de empréstimo. Assinar com o Tigres 3 anos e de empréstimo pro Corinthians. Mas quando a gente chegou de volta para São Paulo para começar a treinar, com o contrato assinado, o pessoal chamou nós na sala lá da diretoria lá e falou: o que vocês fizeram? Que contrato que vocês foram assinar? Aí eu peguei e falei, ó, se você quer questionar a gente, você pode questionar. A gente assinou um contrato numa mesa onde só tinha funcionário do Corinthians. Eu falei, então, vocês acho que vocês têm que rever aí o que aconteceu. A gente não questionou nada. Se fosse o pessoal do Tigres, a gente até podia questionar de querer ganhar alguma coisa em cima. Mas como eram só funcionários do Corinthians em volta na mesa, a gente não questiona nada. Né? A gente tava doido para ir pro Corinthians, né? Sair do Tigres para ir pro Corinthians. Então, aí aconteceu esse impasse, aí a gente ficou no Corinthians um ano por empréstimo. Quando acabou esse um ano de um empréstimo, o pessoal me chamou, a gente tava aí pra ir pra Copa São Paulo. E eu tava numa baita de uma fase também no Corinthians, tava de titular na época, e daí eles falaram assim, Dudu, é o seguinte, o teu contrato acaba dia 31 de janeiro, né? Era 5 dias depois da final da Copinha, né? A final da Copinha é sempre dia 25, que é o aniversário da cidade de São Paulo. Aí falou assim, a gente não tem como te levar pra Copinha se a gente não renovar o teu contrato. Nós temos que renovar porque tu pode fazer uma copinha aí, você tá bem, e você pode assinar pré-contrato com outro clube e a gente vai explicar o que é pra torcida. Porque a torcida do Corinthians acompanha a copinha de um jeito, eles vão, lotam o estádio, né? Eu sei. Daí eu falei, não, tudo bem. Daí ele falou assim, a gente só quer o teu aval aí pra conversar com o pessoal do Tigres aí, saber se eles liberam aí algum... A gente passa um valor para eles, se eles te liberam desses 2 anos de contrato que você tem ainda para você assinar em definitivo aqui com a gente. Aí eu ia assinar mais 3 anos com o Corinthians, né? Que seria mais um ano de base que eu tinha, né? E mais 2 de profissional. Aí eu falei, beleza. Aí continuei treinando, aí 2 dias depois a gente foi para treinar, daí o pessoal falou assim, ó, Dudu, a partir de hoje você tá afastado. Falou assim, isso final do ano, né? A gente se preparando para a Copinha, eu não entendi o porquê. Aí chegamos do treino e falou, ó, passa lá na sala lá da diretoria lá que eles querem falar com você. Aí me chamaram do falou, Dudu, infelizmente a gente entrou em contato com o pessoal do Tigres lá, oferecemos um valor para eles e tal, que alto, né, para um clube que nem o Tigres, que na época, né, recebendo um valor do Corinthians, e só que eles não aceitaram. Eles falaram que querem que você volte para lá agora, e não sei o que, não sei o que, não querem que a gente renove com você. Aí eles acabaram não aceitando me vender pro Corinthians, né? Então aí me prejudicou muito também, porque eu tava vivendo uma boa fase no Corinthians, né? E o pessoal do Tigres quis que eu voltasse. Aí acabei voltando pro Tigres e acabei ficando daí um ano sem receber na época. Eles não me aceitaram vender pro Corinthians, fizeram eu voltar e daí me deixaram um ano sem receber. Só que daí, aí depois eu tive que sair na justiça, né? Aí, como eu saí na justiça, eles perderam a regalia de clube formador, né? Que eles tinham por ter sido meu primeiro clube, né? Olha,
Situação. Que situação do futebol, né, Dudu? Podia estar hoje lá em cima, né, não, né? Não é fácil essa vida. Essa vida é difícil, é complicada, mas você é um guerreiro e com certeza aí você vai a um grande clube e eu vejo, eu tenho fé nisso, que eu te acompanho. Dudu, hoje você tem algum clube em vista? Você retorna agora na pré-temporada para esse clube que você estava jogando no última campeonato? Fala um pouquinho como você foi lá essa temporada, como vocês foram, né? E se tem algum outro clube já em vista, ou você volta para esse clube novamente, até o seu irmão estava junto lá, conte para nós aí. Então, eu tava no. Assim que eu voltei da Venezuela, eu retornei, né, pro Real Noroeste, né? Um clube que, quando eu joguei em 2023, a gente ficou campeão estadual, né? Então, eu já tinha deixado um legado lá, porque hoje você ser campeão estadual em qualquer estado da primeira divisão é muito difícil, Uhum. né? Porque os clubes investem, é os campeonatos que dá vaga para a Copa do Brasil, que dá muito dinheiro, então eles investem. Então, em 2023, a gente tinha ficado campeão estadual lá, então foi um título muito bom, assim, muito importante para minha carreira, né? Aí esse ano, quando a gente voltou, ele tentou trazer de volta alguns atletas que estavam naquele elenco, né, de 2023, né? A gente caiu nas quartas de final, né? Fizemos um grande jogo, o estado lá tá investindo muito, os times também bem competitivos, assim, mas para mim, assim, individualmente falando, foi um ano muito bom, né? Eu fiz mais de 20 partidas na temporada, né? Todas como titular, 5 gols, 4 assistências, né? Fiquei artilheiro da equipe na temporada, né? Nos 2 campeonatos que a gente jogou lá, né? Só ainda não decidi daqui para frente, né? Tem a proposta de renovação do Real, né? Mas também tenho propostas de outros clubes do próprio estado, né? Do Espírito Santo que me procuraram Que também, legal. né? Aí, assim, é uma coisa que estou estudando com calma, porque a CBF, ela tá mudando a Série D no ano que vem, né? Uhum. Ela quer aumentar o número de equipes para 96, talvez a Série C aumente também. Então, tô dando uma esperada para saber quais os times que vão jogar ou não, né? Às vezes não acertar alguma coisa, o estadual eles querem diminuir as datas, né? O que era 3 meses, agora vai ser 1 mês e meio, 2 meses no máximo, né? Então, é uma coisa que dá para ter um pouquinho mais de paciência, como o pessoal se apresenta só final de novembro, começo de dezembro para as pré-temporada, então dá para ter um pouquinho de paciência para saber como vai ser o calendário da equipe no próximo ano, né? Mas, assim, tenho propostas, graças a Deus, só tô estudando, esperando um pouquinho mesmo para ver o que vai ser melhor. Bacana, bacana, Dudu. Dudu, você aí que tá é um guerreiro, um lutador, né? Um exemplo de atleta aí que sempre está aí nessa luta, não desistiu, 3 cirurgias de joelho e está essa batalha aí dia a dia. Deixe uma mensagem aí para todos os nossos telespectadores, né? As crianças aí que almejam ser jogador de futebol. Ontem mesmo, lá no São Luís, um grande jogo entre essas duas equipes, né? Então, tá tendo jogos maravilhosos, tantos distritais também, né? No nosso movimenta muito. O nosso Citadino, casa cheia, todos os jogos, né? O pessoal tá vindo. Agora vai ter a nossa estrutura lá, as finais provavelmente vai ser lá no ginásio municipal. Então, assim, isso é legal, é importante. Qual é a mensagem que você deixa aí, Dudu, para todo o pessoal de Santa Helena e região? Primeiro agradecer, né, todo mundo que torce, né, a favor, né, que sempre eu recebo muita mensagem, né, como tem também as pessoas que torcem contra, mas eu olho só para quem torce a favor, né, eu Uhum. continuo a minha caminhada pelas pessoas que torcem a favor do meu sucesso, da minha carreira, então eu agradeço pessoas que torcem, né, por mim, pela minha carreira, que me mandam mensagens de apoio, né, para as crianças, para as pessoas, os jovens que sonham, né, com uma carreira de jogador de futebol, eu peço que seja resiliente, né? Que aguente as coisas que é difícil de aguentar, tem que abrir mão de muita coisa, tem que renunciar a muita coisa, né? Tem que renunciar ao final de semana, tem que renunciar à casa do pai, à casa da mãe, Festinha. tem que abrir mão de muita coisa para você viver as coisas grandes que tem, né? E uma mensagem que deixar para todo mundo é que a mão de Deus sempre vai ser mais forte do que qualquer coisa, né? Do que Legal. qualquer coisa que a gente enfrentar, seja na doença, seja nos desafios profissionais, seja dentro da família, a mão de Deus está sempre aberta para a gente segurar e buscar amparo.
Que legal, que legal. Daí, portanto, pessoal, foram as palavras do nosso amigo Eduardo Pedrotti, nosso querido Dudu. O nosso programa hoje se encerra por aqui. Oferecimento água e luz, poços artesianos, bombas elétricas, qualidade de serviço. Você encontra na Água e Luz. Você pode estar entrando em contato com o nosso amigo Sérgio de Oliveira e o Giovanni de Oliveira. Pessoal, até uma próxima. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso programa Amigos do Esporte no Correio do Lago.